tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estudando muito, que hoje nós vamos dar mais uma estudadinha aqui, que é sobre válvulas, o geral de válvulas, tá? Eu já falei um pouquinho disso no passado, mas eu quero reforçar um pouco mais, porque eu acho que tem bastante coisa para falar sobre isso, principalmente especificamente nos tipos de válvula, tá? Aqui já está tudo anotadinho para a gente conversar, tá? Então, o que eu gostaria de primeiro dar um disclaimer, não tenho a pretensão de falar de todas as válvulas que existem no mundo, porque isso é uma quantidade inacreditável. Eu conversei até com especialistas recentemente e eles mesmo falam, olha, válvula, meu filho, cada dia aparece uma, a gente não sabe nem para que serve, a gente vai aprendendo todo dia. Então, assim, tem válvulas que tem uso específico para um caso, construir uma válvula específica para um tipo de uso. Então, assim, é um negócio assim, é um mundo à parte, tá? Mas, claro, como qualquer tipo de equipamento, tem as principais usos, as principais válvulas, que provavelmente, assim, um número mais ou menos, 90% das indústrias onde você estiver trabalhando vão ser esses tipos que eu estou falando aqui, muito provavelmente, tá? Então a minha pretensão é falar os tipos construtivos de válvulas principais e os principais tipos de válvula, para você ter uma ideia do que você vai ver e como é que elas funcionam, tá? Só para você não passar vergonha e saber mais ou menos para que elas servem. Tudo bem? E aí depois eu vou fazer uma aula específica para cada tipo de válvula, ou seja, se é tipo de bloqueio, se é de controle, etc. Para a gente aprender um pouco mais para que ela serve, quando você usa, quando não usa, etc. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu queria só pegar um geral de nomes das partes das válvulas. Claro, a válvula tem um monte de pequenos nomes, estou colocando só os principais que a gente vai discutir agora, tá? Depois a gente vai ver um pouco mais detalhe. Mas aqui no caso é uma válvula gaveta, nós vamos falar logo disso, e a parte de cima da válvula, a válvula tem a parte de cima onde fica ali o volante e a alavanca, a gente chama de castelo, tá? Essa parte de cima de castelo, no caso aqui da gaveta, tá? A haste é como se fosse uma rosca sem fim que conecta na estrutura da válvula, no mecanismo da válvula. Então nesse caso ele sobe e desce e aqui abre e fecha a válvula. E o volante que você usa para poder rotacionar essa haste dessa rosca sem fim, ou a alavanca, se for um tipo esfera, nós vamos ver o rotacional, que ela só mexe 90 graus. Essa aqui vai rodando 1 milhão de graus. A alavanca é só 90 mesmo. Tá? Então, beleza, tem isso em mente, são os principais nomes, a haste, como é que funciona. Tá? Mas nós vamos falar nós vamos falar de função ainda não, nós vamos falar em função na sequência. Nós vamos falar do tipo de válvula, como é que elas funcionam, tá? O mecanismo dela, né? Então, por exemplo, no caso aqui tem as válvulas rotacionais, que é essa que eu estou falando de esfera, por exemplo, que olha como é que é o funcionamento dela. A haste, ela não sobe nem desce, a haste roda, tá? Então aqui eu estou colocando um esquemáticozinho, aqui está fechada, está aberta a válvula esfera. Então aqui, ó, a tubulação, a esfera está aqui, e o fluxo está passando no buraco aqui que ela tem, na válvula esfera. Quando eu rodo essa válvula na alavanca, nesse caso já é uma alavanca, ela já gira e aí já não passa mais fluxo. Tem algumas pias de cozinha que são assim, que você faz assim, assim, ela abre e fecha. Isso é uma válvula esfera, né? Ou parecida com uma esfera, provavelmente esfera. Mas ela tem uma alavanca e quando você abre assim, faz assim, assim, ela fecha. Abre e fecha rapidinho, né? Então esse é o tipo rotacional. Nós vamos ver os tipos que fazem isso. A haste vertical, né, que é o vertical slide, né? Aqui é o rotary ou rotacional, tá? E haste vertical ou vertical slide é diferente. É que você tem no seu banheiro, muito provavelmente. Essa aqui são uma válvula tipicamente gaveta, mas todas são muito parecidas com isso aqui. Você vai rodando lá, né, no volante, roda 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a rosca sem fim vai descendo, no caso, ela estava aberta, vai descendo, pronto, fechou, desceu lá. Aí você quer abrir, você roda 1, 2, 3, 4, 5, ela vai abrindo, até voltar ao fluxo. Então ela sobe e desce, haste vertical ou vertical slide. São os nomes típicos. Pode ter outro nome? Claro que pode ter outro nome, gente. O que não falta é nome na engenharia. A turma ama botar um nome para alguma coisa. Tem coisa que tem 3, 4, 5, 10, 20 nomes. Tem até uma aula aí que eu já faço até piada disso, porque é ridículo mesmo, é absolutamente ridículo. Mas é assim, não tem o que fazer, tá? Então vamos lá, e a retenção? É verdade, você estava esquecendo da retenção, que a retenção é uma válvula que você não tem uma atuação sobre ela, o fluxo que vai definir. Então se o fluxo está indo de uma direção, ela abre, se o fluxo está indo na direção oposta, ela fecha. Então ela serve para impedir que o fluxo vá no, entre aspas, direção errada. Então essa aqui ela abre,
quando o teu fluxo para essa direção ela fecha, quando o teu fluxo para essa direção ela abre. E tem vários mecanismos para fazer isso, vários e vários, a gente vai falar um pouquinho deles agora e mais especificamente nas próximas aulas, tá? Então vamos começar com as rotacionais, tá? Aqui é o símbolo da esfera, que vocês podem ver no fluxograma, que é uma válvula com uma bolinha no meio. Às vezes é assim, eu acho que é assim, a coloridinha não tem não, a coloridinha é adulta. É mais ou menos assim. E a esfera chama esfera ball valve, como é que a gente já viu, a esfera ball valve, aqui está a tubulação, né, a válvula em si, né, que tem aqui, seria a esfera, uma esfera com um buraco no meio, e ela abre e fecha rotacionando aqui. Então ela está aqui nesse sentido aberta e nesse sentido fechada. Vocês vão ver o vídeo aí, fica bem claro, tá? Esse tipo de válvula é um tipo de válvula muito robusta, tá? Muito usada, muito comum e muito cara, inclusive, dependendo do uso dela, muito clara. Ela serve para gás, para líquido sujo, para qualquer coisa. Uma válvula extremamente robusta e ela era para bloqueio tipicamente, mas se ela for uma esfera segmentada, que é um tipo especial de esfera, você consegue fazer ela para controle. Mas não é qualquer válvula esfera que você consegue fazer isso não, tá? É uma válvula especial que chama válvula esfera segmentada, tá bom? Então, esfera, ok? Válvula borboleta. Borboleta ainda tudo rotacional, que nem a gente já viu. A borboleta ela tem a haste central passando no meio dela ali, e ela, quando ela gira, ela fecha, né? Ou seja, ela faz assim, ó. Tá vendo? Então aqui, quando está assim, o fluxo passa entre a borboleta. Quando você fecha, ela para. Ela é circularzinha, né? No caso aqui, minha mão não tem jeito. Mas vocês vão ver o vídeo aí, vai ficar bem claro. Então, a válvula borboleta, ou butterfly, eu não sei se tem 2T, gente, eu acho que não tem não. Desculpa, se for 2T, 1T, eu vou corrigir na edição, seja o que Deus quiser. Tá? A válvula borboleta, ela tem essa função de abrir e fechar, e no fluxo ela é bem pequenininha, ela tem certas vantagens, ela é bem boa, mas ela só serve para líquido limpo, talvez pouquinho sujo, no máximo, mas não geralmente é líquido limpo. Gás, eu nunca ouvi falar, acho que é só líquido mesmo, tá? E é uma válvula borboleta bem pequenininha, tem umas certas vantagens, bem usada para água, muito comum para água, para efluentes, muito comum, tá? E ela serve para bloqueio, e se for excêntrica, biexcêntrica ou triexcêntrica, dependendo, a gente vai falar o que é isso, né? Ou com offset, né? Ela pode ser de controle. Então não é qualquer válvula de borboleta que você vai abrindo e fechando dentro do controle, que ela cavita pra caramba, essa é uma válvula que cavita muito. Então ela tem que ser preparada para ser de controle, tá bom? A mesma coisa aqui para a esfera, cavita muito se não for uma válvula preparada para isso. Nós vamos falar sobre isso nas válvulas de controle, tá? E também tem a válvula macho ou plug válvula, piada pronta esse nome. Eu acho engraçado, eu só coloquei por causa do nome, porque eu acho sensacional esse nome, não faz sentido nenhum. Eu não entendo para que tem esse nome, é maravilhoso, é ridículo. Mas é uma válvula que tem bastante também. Por que ela tem bastante? Porque ela é uma esfera barata, é uma esfera mais ou menos. Ela funciona como uma esfera, mas ela não tem a mesma durabilidade, a mesma robustez e tal, e tem mais baratinha. Então assim, ela tem essas vantagens. Então a válvula macho funciona a mesma coisa da esfera, só que em vez de ser uma bola, né, uma esfera com um buraco no meio, ela é um cone com um tampo cortado, como se fosse um cone assim, tá aqui a tubulação, e ela gira esse cone. Então aí o formato que fura ela não é uma esfera, não é uma bola, não é um círculo, né? É um formato, sei lá, um quadrilátero, não sei exatamente, trapézio talvez um trapézio, não sei. Então ela tem esse formato aqui, cortado aqui, e ela gira dessa forma. Vai ter um vídeo aí para vocês entenderem. No fim das contas é uma válvula que funciona, mas os usos que eu vi dela também serve para polpa mineral, água, gás, eu não sei se eu já vi para gás não, pode ser que tenha. É uma válvula que eu só vi para bloqueio. Controle, eu acho que ela não pode ter a mesma estrutura para controle, não. Mas é uma válvula que tem aí bastante por conta de Denero. Denero funciona. Tá bom? Então esses são os principais tipos rotacionais. Tem outros? Claro, tem. Eu vou falar de todos? Não, porque eu acho que nem sei se eu conheço. Mas muito provavelmente tem. Tá? Então fica aí na cabeça de vocês, esses aí são os principais tipos. Tá bom? Bom, agora a haste vertical ou vertical slide. Como é que funciona? Nós temos aqui, por exemplo, a Globe, ou Globe Valve, que é muito comum. A Globe Valve, ela passa, dentro dela tem um S, literalmente um S, o fluxo passa em um S, assim, tá? E aí tem uma estrutura, não é uma esfera, é um esferoide, que tem a haste em cima desse esferoide, e aí ela passa no S, assim, no meio do S tem uma sede dela lá, e esse esferoide fecha.
O esferoide é importante para ter o controle, né? Então tem esse formato desse esferoide e dessa série extremamente importante. Então ela vai descendo e subindo para poder abrir e fechar. Ela tem uma perda de carga enorme e a ideia é ter uma perda de carga enorme, né? Para justamente ela ter um controle melhor e a curva dela de controle deve ser boa. Inclusive a curva dela é curva reta, nós vamos chegar nisso também. Mas só falando para você, uma válvula de controle, bloqueia também? Claro que bloqueia, toda válvula de controle bloqueia, mas não é feita para isso, é muito cara para isso, tem uma perda de carga muito grande, tem muitas limitações, não faz sentido. Se você quiser uma válvula de bloqueio, você pega uma válvula de bloqueio, não uma válvula de controle. Agora, se você tiver que ter controle e bloqueio, aí é o caso, né? Então, válvula globo é uma válvula de controle, tá bom? Tem a válvula gaveta, ou gate valve, que é o que a gente já viu aqui. Inclusive o símbolo dela é o símbolo clássico para válvulas, o tanto que essa válvula é comum. Então esse é o símbolo clássico para válvulas. A válvula gaveta é aquela, essa daqui, que nós vimos aqui, ou seja, ela tem uma estrutura, um paralelepípedo, né? Uma estrutura, enfim, que sobe e desce, né, dentro da válvula, assim, uma estrutura que a haste está aqui, ela sobe ou desce, assim, estou falando de vertical slide, né, a haste vertical, que ela sobe e desce, e aí ela fecha o fluxo. Então nós temos aqui o fluxo aqui, ela faz assim, né? Ela desce, sobe e desce. Entendeu? Sobe e desce. Tá bom? É uma válvula super comum, funcional, não é lá grande coisa, mas funciona. Se não for muito robusto o uso, beleza. Né? Bloqueio também. Controle eu nunca ouvi falar. Talvez tenha um doido aí que fez e que funciona, não sei, mas eu nunca ouvi falar. Só bloqueio, funciona, o controle é muito mal. E também para líquidos limpos, sujos, não funciona, e para gás, talvez, não me lembro, nunca vi para gás. O uso normal de gás não é essa, para gás a esfera, normalmente é a esfera. Ela provavelmente não deve ser muito boa para gás não. Pode ser que o fornecedor fala que funciona, às vezes funciona, né? Mas para fluido sujo, esquece, não usa, tá? E também nós temos a válvula mangote ou pinte, que é muito parecido também com a válvula diafragma. O princípio é muito similar, né? Eu vou falar o que é a pinte, mangote e a diafragma eu falo na sequência. A pinte mangote é o seguinte: imagine que você tem uma mangueira de borracha reforçada, tá? Uma mangueira de borracha e você tem na haste tem uma estrutura que aperta essa mangueira. Então você vem aqui, tá a mangueira aqui e você vai espremendo essa mangueira. Pode ser dos dois lados ou pode ser de um lado só. Aí você espremeu ela. Quando você espreme, o fluxo lá dentro vai diminuindo, vai ter uma perda de carga maior e você vai controlando o fluxo a partir do esmagamento da mangueira. Né? Igual você faz lá molhando jardim, né? Todo mundo molha jardim, só que você vai botar a sua válvula mangote, é o seu dedão. Você vai lá no dedão e vai molhando jardim. É o princípio idêntico, você diminui a vazão, aumenta a velocidade do fluxo, questão toda. Né? E o caso da válvula diafragma é similar também, né? Uma válvula diafragma, só que ela tem um pouquinho diferente. Em vez de ser um mangote, ela é um diafragma, e o diafragma que abre e fecha. O diafragma é uma parte de borracha, muito provavelmente, que tem aqui, e aí você tem uma estrutura que fecha. Então é similar, tanto a mangote quanto a diafragma, só que o símbolo é um pouquinho diferente. Elas também têm funções diferentes, né? Essa mangote aqui é com um uso bem robusto, assim, de fluxo sujo, até mesmo polpa. E no caso do diafragma, não, é bem específico, fluido limpo, para controle bem pontual. Esse aqui é um controle bem, entre aspas, mequetrefe, tá? Funciona? Funciona. Bloqueia? Bloqueia. Mas a durabilidade dela não é muito boa por conta desses fluxos, né? Ela é uma válvula bem, mais ou menos, digamos assim. Mas tem uso, mas ela tem uso sim, porque tem lugar que só serve ela. Não tem outra válvula. Para a função dela, só ela faz, que é controle de polpa mineral por dentro, só ela faz. Nenhum outro tipo de válvula faz. Faz mal? Faz mal, mas faz. Melhor do que não fazer, né? Outro tipo de válvula é a guilhotina, que a guilhotina é extremamente parecida com a gaveta, tá, gente? Então, aqui nós estamos falando a gaveta está aqui, né, que a gente estava vendo aqui, tem a estrutura aqui da tubulação da válvula, você vai fazendo aqui, a guilhotina é a mesma coisa. A diferença é que ela é uma faca, chama knife valve também, porque ela é bem fininha, ela é bem apertadinha, inclusive no caso da gaveta, ela para dentro da válvula, a estrutura, né, o mecanismo dela para dentro da válvula. Essa daqui, a guilhotina, tem umas guilhotinas que também param dentro da válvula, mas tem umas guilhotinas que atravessam a válvula para poder vedar. Então sai do outro lado, né, a faca. E até tem um vazamento por conta disso, é esperado que tenha esse vazamento, é normal quando ela está fechando ela vaza um pouquinho, tem funções, tem a necessidade para isso. Mas a guilhotina é uma válvula, entre aspas, uma válvula gaveta que serve para polpa, por exemplo. Então ela tem essa função de bloqueio, né,
mas isso é para poder bem apertadinho também. Mas ela tem umas desvantagens também, a gente vai discutir a respeito dela, mas ela tem funções que servem só para ela. Ela é bem montada, bem feita, bem justa para aquilo que ela foi feita para fazer. Então uma válvula muito boa também, parecida com a gaveta, só que tem outras particularidades, né? Ela é só de bloqueio, desculpa, é mangote, não falei que era de controle, mas é de controle, tá. Ela bloqueia também, mas mais ou menos. A de guilhotina é de bloqueio e controle sem a menor chance. Essa válvula no controle ela pode até quebrar no meio, porque ela tem uma certa fragilidade, não é uma válvula extremamente robusta, igual nós estamos falando aqui, tá? Beleza, essas aqui são o tipo de haste vertical e rotacional, e nós temos a válvula tipo retenção, tá? A válvula tipo retenção, igual a gente falou, é uma válvula que abre e fecha em relação ao fluxo. Você não tem controle sobre ela, você não tem haste, você não tem haste, dependendo pode ter, mas ela não tem alavanca, não tem volante, entendeu? É uma válvula lá, tá lá. Ela só vai impedir que o fluxo, entre aspas, vá para o lugar errado, para o sentido errado. Ela vai para frente, ela só vai para frente, não vai para trás, né? E assim, tem uma quantidade de simbologia enorme para esse tipo de válvula. E eu não quis colocar porque eu já vi tantas e tão diferentes que eu acho que vai dar bagunça. Então eu vou colocar o símbolo clássico, que normalmente todo mundo usa só esse símbolo, que é o símbolo de retenção. E tem alguns tipos, que são os principais tipos. Eu vou falar aqui, nós vamos falar especificamente na aula sobre retenção, vou falar os tipos, que são as válvulas do tipo portinhola ou swing valve. Então é uma válvula que é assim, ó, tá aqui parada, quando o fluxo vem para cá, ela abre, vem para cá. Quando ela fecha, quando vem no sentido oposto, ela empurra, o próprio fluxo empurra e fecha, tá? Abre e fecha. Então é uma válvula tipo portinhola ou swing valve. Ou tem a válvula dupla portinhola, ou também chamada de dual disc. Ela é diferente, ela tem uma haste central aqui, então quando o fluxo está vindo nessa direção, ela fecha aqui e ele vai passando igual uma borboleta. Parece que tem um negócio no meio lá, igual uma borboleta. Quando o sentido vai ao contrário, ela fecha. Aqui, então ela parte aqui, ela fecha. Essa válvula fecha muito rápido, é uma boa válvula. Esse é o tipo dupla portinhola, tá bom? Tem outro tipo de válvula que é tipo bola, tipo esfera, né? Ou ball, que ela tem uma bola, literalmente uma esfera metálica lá dentro da válvula solta, tá? Então quando o fluxo vem, ela encaixa num lugar lá e fica quietinha no lugar dela. Aí o fluxo está passando. Aí quando o fluxo é invertido, faz força para ela voltar, então vou te mostrar o vídeo aí, faz força, ela empurra e fecha a válvula, a própria bola é o atuador da válvula. Ou seja, não dá nem para considerar rotacional, haste, não faz sentido nenhum. Check valve é outra tecnologia, outra ideia, outra lógica, não tem nada a ver. Cada uma, inclusive, é de um jeito, tá? Muito importante, principalmente para adutoras, quando são muito ascendentes. Então, é muito importante para reduzir transientes. Inclusive, uma das funções da retenção é reduzir transientes. Puxa vida, acho que tá bom. Para geral tá bom, né? Então, nós vimos aqui um geralzão, claro, tem outros tipos de válvula, um monte, com nomes diferentes, um monte, simbologia diferente, provavelmente. Aqui, por exemplo, essa daqui eu até mostrei, ó, tem dois tipos de simbologia, tá vendo? Essa simbologia aqui de globo são duas mais comuns, uma toda coloridinha e uma com a bolinha coloridinha no meio. Ou seja, tem um monte. Então, assim, claro, a gente pode falar de outros tipos de válvulas mais específicos, por exemplo, como PSVs, válvulas de segurança, válvulas de controle, auto-operadas. Tem um monte de coisa, válvula 3 vias, válvulas de controle de temperatura, tem um monte, tem um planeta aqui, tá, gente? Um planeta, tá bom? Mas eu acho que com esses tipos aqui, eu acho que vocês vão já uns 80, 90% de tudo de válvula que tiver dentro de uma fábrica, vocês pelo menos vão saber como é que funciona e o que é, que era o meu objetivo hoje. E agora, nas próximas aulas, a gente vai especificar, vai lá dentro para ver o que ela funciona. Por que você vai usar a borboleta e não vai usar a esfera? Por que você vai usar a gaveta e não vai usar a guilhotina? Isso é o tipo de coisa que eu gostaria de ensinar vocês nas próximas aulas e fiquem atentos. Tá bom? Tudo leve? Então, aquele abraço, continue estudando. Tchau!